Cássio pediu para sair do Corinthians. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz bastidores dessa história e a iminente transferência para o Cruzeiro. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras, que estuda medidas para não ter mais de jogar fora do Allianz Parque como mandante. Falo também sobre o São Paulo, que venceu de virada e é o quinto colocado no Brasileirão. Já o Flamengo estuda a contratação de um meio atacante paraguaio. O Cruzeiro avança nas tratativas com Cuellar. Tem também a pedida de 11 clubes da Série A para paralisação do Campeonato Brasileiro. Isso sem falar das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar todas essas informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e comente sobre o que quiser. Combinado? Bora começar esse vídeo? Antes, só lembrar que ele tem um oferecimento da maior casa de apostas esportivas do mercado. Eu me refiro a Bet365, que oferece uma infinidade de esportes e as melhores cotações para você se dar bem. E nessa terça-feira tem muito jogo especial. Tô colocando na tela os 3 principais destaques, na minha opinião. Começando com o futebol inglês, à tarde tem decisão para Tottenham e Manchester City. Tottenham brigando por vaga em competição europeia e o Manchester City sonhando com o título, voo de vitória do City. Pouco mais à noite tem Libertadores da América com Peñarol e Atlético Mineiro. O Galo, que já está classificado, pode garantir os 100% de aproveitamento para completar Corinthians e Argentinos Júnior pela Sul-Americana. Vou de vitória do City, vou de empate entre Peñarol e Atlético e vou de empate entre Corinthians e Argentinos Júnior. Para completar, queria destacar a aposta aumentada, que é uma promoção que a Bet365 tem. Você pode pegar uma cotação de R$ 9,00 para cada real apostado. Se o Yuri Alberto marcar gol a qualquer momento, se o Corinthians vencer o Argentinos Júnior e se ambos os times marcarem, pode ser uma opção bem interessante, certo? Bom, para participar na Bet365 é simples. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você vai clicar e fazer seu depósito, valor mínimo de R$ 30,00. E aí você ganha 50% de bônus em cima do valor depositado, valor máximo de bônus de R$ 500. Promoção especial, vale a lembrança de que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem se divertir comigo na Bet365. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que Palmeiras, Fluminense e Botafogo podem garantir nessa quinta rodada da Libertadores a classificação para a fase de mata-mata da competição sul-americana. Palmeiras é quem tem a situação mais confortável, até um empate coloca o Palmeiras na próxima fase. Já o Fluminense depende de uma vitória simples, enquanto o Botafogo vai precisar vencer e terá de torcer para a LDU não vencer o Júnior Barranquilla. Se a coisa anda boa para esses brasileiros, pro Flamengo é preocupante. O rubro-negro corre risco de eliminação nessa quinta rodada, o que seria uma tragédia. Se o Palestino vencer o Milionários na Colômbia, o Flamengo obrigatoriamente vai ter de ganhar do Bolívar nessa quarta-feira no Maracanã, só para vocês entenderem as condições. Quero contar ainda que o Romero e Diego Hernandes foram punidos pelo Botafogo porque levaram mulheres ao hotel onde o time estava hospedado lá em Fortaleza. A punição, eles foram afastados do confronto contra o Universitário no Peru pela Libertadores da América nessa quinta-feira. Já o Internacional arrecadou 18 toneladas de alimentos, 2.000 litros de água e 23.000 peças de roupa em meio a essa campanha de solidariedade para ajudar os gaúchos. Por falar no Inter, queria contar que o replantio da grama do Beira-Rio pode demorar até um mês. Campo totalmente destruído pelas enchentes. No estádio do Grêmio ainda há água a 1 metro de altura. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Cruzeiro contratou o goleiro, o preparador de goleiros, Robertinho, que havia saído do clube há algum tempo atrás, enorme identificação com a Raposa. Ele acaba de subir o Santa Clara para a primeira divisão do futebol português. Preciso te atualizar agora sobre uma posição de 11 clubes brasileiros da Série A em relação à paralisação do campeonato. Todos os integrantes da Liga Forte União emitiram uma carta afirmando que são a favor da pausa do campeonato por 2 rodadas em virtude do pedido de Internacional, Juventude e Grêmio. Os gaúchos, muito afetados pelas enchentes, querem que o campeonato tenha essa paralisação de 2 semanas. Os times que assinaram esse documento e são a favor da pausa, da parada. O Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.
Só para completar, vale a lembrança de que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, não vai paralisar o campeonato. Ele marcou para o dia 27 de maio uma reunião para debater sobre o tema, mas imaginas que até 27 de maio as condições em Porto Alegre já estejam melhores e dessa maneira o campeonato siga normalmente. O Flamengo e o Palmeiras foram os únicos que se posicionaram de forma declarada a favor da continuidade da competição. Bora te atualizar agora sobre a chance de Cuéllar virar reforço do Cruzeiro. Raposa que está no mercado em busca de muitos nomes. Daqui a pouco eu falo sobre Cássio. Antes queria lembrar sobre outros nomes que estão interessando ao Cruzeiro. Yerry Mina, zagueiro que hoje está no Cagliari. Keno, atacante que pertence ao Fluminense. Já descartei as contratações do Roger Guedes, que está no Al Rayyan do Catar, e também do Felipe Coutinho, que está de saída do Al Duhail. De qualquer forma, é um Cruzeiro que promete vir bastante forte na metade do ano. E o Cuéllar é um antigo sonho de Alexandre Matos. O executivo de futebol do Cruzeiro tentou contratá-lo na janela de janeiro pro Vasco. Rendeu uma enorme confusão. Os dirigentes da 777 preferiam contratar um jogador mais jovem como esforça. O Matos e o Ramon Dias faziam força para que o Cuéllar fosse contratado. Volante de 31 anos de idade, colombiano, ex-Flamengo, nesse momento ele atua pelo Al-Shabaab, que havia o comprado na metade do ano passado por 7 milhões de reais. A ideia para tirá-lo de lá é de pagar o mesmo valor e assumir os salários que giram na casa dos 2 milhões de reais. A ideia do Alexandre Matos é um pouco diferente. Ele já sugeriu ao Al-Shabaab o empréstimo por uma temporada com o Cruzeiro tendo a opção de compra. Cuéllar, que na atual temporada lá na Arábia Saudita soma 33 partidas, 1 gol e nenhuma assistência, seria titular absoluto e enorme reforço para esse Cruzeiro. Ou você pensa diferente, o que você acha a respeito de Cuéllar na Raposa? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Hora de falar sobre Marcelo Galhardo. Foi demitido do Al Ittihad depois da derrota por 5-0 nessa segunda-feira. O time dele caiu diante do Al Ettifaq. Quinta colocação na competição nacional. O time já havia sido eliminado de todas as outras Copas e está fora da chance de garantir classificação para a Champions da próxima temporada. Diante desse cenário com um investimento altíssimo, o Marcelo Galhardo era o terceiro técnico mais bem pago do mundo. O Al Ittihad tomou a decisão de dispensá-lo. 18 milhões de euros por temporada ou 8 milhões e 300 mil reais por mês. Eram esses os vencimentos do Galhardo, que não deve ficar muito tempo desempregado. No Milan já prepara a proposta para o treinador argentino. Se você torce para um time brasileiro e sonhava com a contratação do Galhardo, saiba que ele vai ter certamente oportunidades maiores do ponto de vista financeiro lá na Europa. Passagem na Arábia Saudita de 14 vitórias, 3 empates e 13 derrotas, só 50% de aproveitamento dos pontos. Havia sido contratado em novembro, meses depois dispensado. Quero falar agora sobre o São Paulo, que pulou para o 5º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro depois da vitória de virada contra o Fluminense na noite dessa segunda-feira no Morumbi. O Flu abriu o placar, gol contra do Igor Vinícius. Os gols da virada vieram com estrangeiros, Bobadilla e Arboleda. Mais uma vitória do São Paulo de Luiz Ubeldia, 5 vitórias e 1 empate em 6 partidas. Com essa sequência de resultados, São Paulo pulou para o 5º lugar na classificação geral. São 10 pontos conquistados em 6 rodadas, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É o tricolor se recuperando depois de um início ruim de competição nacional. Os líderes do Brasileirão, Atlético Paranaense e Bahia, têm 13 pontos, Flamengo tem 11 e o Botafogo tem os mesmos 10 pontos do São Paulo, leva vantagem nos critérios de desempate, por isso é o 4º colocado. Queria destacar a presença e a participação do torcedor são paulino nessa segunda-feira, 2 milhões e 100 mil reais de renda bruta para um público de 39.515 torcedores. Lucas Moura, que chegou a ser dúvida para essa partida, não foi relacionado, pode pintar no banco de reservas na quinta-feira contra o Barcelona. Há uma enorme cautela, prudência para que o Lucas Moura não se machuque de novo. Já Rames Rodrigues foi descartado do banco de reservas pelo 3º jogo seguido e crescem os rumores de que ele não fica na metade do ano. Só para completar, uma curiosidade sobre o São Paulo de Luiz Ubeldia. 3 vitórias de virada sob o comando do técnico argentino, 13 gols marcados e 4 sofridos nessas 6 aparições. Que nota você dá para o início de Luiz Ubeldia de 0 a 10? Use o espaço para comentário e avalie. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo, de olho em um paraguaio. A informação é do jornalista André Rolon e afirma que Jorge Mora, 17 anos de idade, meio-campista do Sol de América lá do Paraguai, está na mira do Flamengo. Rubro-negro monitora esse jogador, que é tratado como uma das grandes joias do futebol paraguaio, com passagem pela seleção nacional.
Camisa 10 atua pelo lado direito e pelo lado esquerdo do campo. Poderia ser uma alternativa a médio e longo prazo, eventualmente até poderia chegar para jogar nos juniores e ser promovido num futuro não tão distante para o time de cima. Queria acrescentar com outras informações relacionadas ao Flamengo. O rubro-negro acertou a renovação do contrato com o Igor Jesus. O novo vínculo vale até 2027. Já Pedro e Arrascaeta devem jogar contra o Bolívar nessa quarta-feira, partida absolutamente decisiva. Enquanto isso, Bruno Henrique e Eric Pulgar estão fora, não terão condição de jogo. Só para completar, Cacau Cota pediu demissão do cargo de diretor de relações externas. Ele vinha num embate com Marcos Braz desde que se declarou pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. O Braz começou a tesourar o Cacau, que se sentiu excluído e preferiu pedir para sair. Seu lugar será ocupado por Diogo Lemos, que está sendo preparado para num futuro não tão distante virar o diretor de futebol. Bora falar agora sobre o Palmeiras. A irritação do Abel Ferreira em relação à não condição de utilização do Allianz Parque com enorme frequência é algo que vem sendo debatido também nas alamedas do clube. E nessa segunda-feira, um grupo de conselheiros se reuniu para debater alternativas, estratégias como o Palmeiras pode fazer para evitar ter de jogar na Arena Barueri, onde tem prejuízo esportivo. Já são 2 derrotas logo nesse início de Campeonato Brasileiro contra a Inter e Atlético Paranaense, e além do prejuízo financeiro. O time joga para pouca gente, foram só 12 mil torcedores nesse domingo, capacidade de arrecadação diminui e também a forma como o torcedor se comporta em relação ao time. E é exatamente esse o ponto que mais irrita o Abel Ferreira. O Abel chegou a dizer, depois da derrota para o Atlético Paranaense no final de semana, que se o Verdão continuar jogando por lá, não cobrem títulos nessa temporada. Pois bem, um dos conselheiros do Palmeiras levou uma ideia para Leila Pereira. A ideia é a seguinte, que o Palmeiras bloqueie todas as datas livres daqui até o fim da temporada lá no Allianz Parque, para que não sejam mais realizados shows. É óbvio que a W Torre exigiria alguma compensação financeira. Ao final de contas, se essas datas serão bloqueadas, ela perde a chance de faturar receitas. E um desses conselheiros chegou a sugerir até que, para que esse bloqueio aconteça, que o Palmeiras sugira o pagamento de uma quantia. Vale a lembrança de que W Torre e Palmeiras vêm num enorme litígio na justiça. O Palmeiras cobra mais de 160 milhões de reais da W Torre por uma série de coisas que não foram pagas. Só para lembrar, toda vez que o Palmeiras é obrigado a jogar fora do seu estádio, ele recebe uma compensação financeira, que não tem sido paga. Toda vez que a W Torre realiza shows no Allianz Parque, 5% da receita são destinados ao Palmeiras. E essa grana também não vem sendo paga. Então a ideia desse conselheiro era que o Palmeiras perdoasse parte dessa dívida para que pudesse ter os bloqueios e não tivesse mais de sair do Allianz Parque, pelo menos nas datas livres até o fim dessa temporada. Só para arrematar sobre o Verdão, Palmeiras que tem semana de Libertadores da América, uma vitória simples coloca o Palmeiras, um empate coloca o Palmeiras já na próxima fase. Verdão que também está muito perto de se tornar o primeiro do grupo. Bora falar agora sobre Cássio, goleiro do Corinthians, o maior ídolo entre todos da posição e talvez o maior da história do clube, pediu para ser negociado. Houve uma reunião nas últimas horas entre os representantes do Cássio, o Cássio e dirigentes do Corinthians, e o Cássio colocou que prefere ir embora. O Corinthians até aumentou a sua proposta, renovação de contrato por 2 anos, a primeira oferta havia sido de 1 ano. Ainda assim, a proposta do Cruzeiro segue sendo melhor. Raposo ofereceu 3 anos de contrato. Mas o que pega não é a questão salarial. Eu apurei, são 2 as condições que irritam demais o Cássio. A primeira delas, a condição de reserva. Ele entende que tem tamanho, qualidade e status para não ficar no banco do Carlos Miguel. Na noite dessa terça-feira, contra o Argentino Júnior, ele vai para a 6ª partida consecutiva sem sair do banco. Outro ponto importante, o Cássio entende que não há disposição da atual diretoria em mantê-lo. Por mais que essa nova proposta de 2 anos tenha sido feita, ele entende que faz parte de um grupo de atletas que estão, entre aspas, ligados à antiga diretoria e sempre que possível Augusto vai tentar limar esses caras. Foi assim, por exemplo, com o Juliano, com o Renato Augusto, com o Gil, deve ser assim com o Fagner no final do ano, e o Cássio entende que respirar novos ares seria importante. Reação do torcedor corintiano muito ruim nas redes sociais, já tenho visto muito torcedor irritado com a possibilidade real de o Cássio se mudar para a Raposa nos próximos dias. Se o Cássio bater de fato o pé e essa rescisão for acertada, ela vai acontecer nos próximos dias para que o Cássio tenha a condição de atuar pelo Cruzeiro a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre. O presidente Augusto Melo
aceita abrir mão do atleta sem compensação financeira. A tendência é que exista uma última reunião depois da partida contra o Argentino Júnior na noite dessa terça-feira para que o martelo seja batido. O Cruzeiro otimista com a possibilidade de contratar o atleta, o Cássio deixando claro que prefere sair do Corinthians. Essa novela parece perto do fim e com um final triste para o torcedor alvinegro. Só para completar, uma fonte corintiana, muito próxima ao Augusto, me contou que o Cássio anda bem bicudo, chateado, irritado, conversando com poucas pessoas. Essa condição de reserva tem o incomodado bastante. E você, o que pensa sobre o tema? Liberaria o Cássio? Entende que ele tem sido traidor por tomar essa decisão ou tá tudo certo, faz parte? Use o espaço para comentários, opine, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Tchau!